Nessa aula eu vou te ensinar os 3 passos para que tu melhore a tua relação com a comida, que tu alcance o equilíbrio, pare de fazer dietas restritivas e alcance o corpo dos teus sonhos e o emagrecimento. Quando tu terminar de assistir essa aula, eu posso te garantir que tu vai mudar a tua relação com a tua alimentação. Vai dar o primeiro passo para que tu te torne aquela pessoa saudável que tu sempre quis ser. Eu vou te ensinar os 3 passos para que tu te liberte da compulsão alimentar e coloque um fim nesse ciclo de restrição e compulsão, que eu sei que tu achava que tu nunca ia conseguir. Nessa aula, tu vai aprender como parar de te restringir, como mudar as tuas crenças alimentares e como lidar com os impulsos que estão aí dentro desse processo e encontrar outros prazeres na tua vida, além da comida. Se tu tá meio desanimada para assistir essa aula, porque tu já tentou melhorar a tua relação com a comida e com o teu corpo outras vezes e não deu certo, parece que nunca vai, fica aqui comigo até o final. Porque o que eu vou te ensinar aqui são técnicas práticas que eu já ensinei para mais de 100 pacientes e alunas, além de ter aplicado isso em mim. Tá, Rafa, eu já entendi o que tu vai ensinar nessa aula, mas não sei se isso vai funcionar pra mim. Então, deixa eu te ajudar. Se tu come escondido, sozinha, por medo do julgamento alheio, essa aula vai te ajudar. Se quando tu decide comer um doce, tu sente que saiu da dieta, que estragou tudo, agora já foi e acaba comendo a barra inteira de chocolate e vai indo até pra outras coisas, essa aula é pra ti. Se tu tá sempre tentando compensar o último episódio de compulsão, o último exagero, e tu nunca consegue quebrar esse ciclo porque tu vem com mais restrições depois, essa aula é pra ti. Se tu quer comer mesmo quando não tá com nenhum sinal de fome e passa os teus dias inteiros pensando sobre comida, mesmo que tu tenha recém feito a tua refeição, essa aula é pra ti. Mas tu tá aqui porque tu procura por um jeito de emagrecer a qualquer custo na base de dietas restritivas e focando na velocidade e no tempo, sem pensar na tua saúde, essa aula não é pra ti. Então vamos lá. Sabe todas essas situações que eu acabei de te citar? Comer escondida, comer até passar mal, só pensar em comida, viver em ciclos extremos de restrição e depois períodos de compulsão? Deve estar te perguntando como é que eu sei de tudo isso. Então, eu era essa pessoa. Hoje eu sou a Rafa, psicóloga, professora e mentora de mulheres que sofrem com compulsão alimentar. Hoje eu tô curada, mas nem sempre foi assim. Eu passei 9 anos lidando com a compulsão alimentar, com bulimia e anorexia. E não só isso, eu passei esses 9 anos da minha vida presa nesse ciclo que acabou atrapalhando diversas áreas da minha vida. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia ir em eventos, eu não era uma pessoa agradável de estar junto, porque tudo girava em torno da minha alimentação. Se eu por acaso comia algo de errado, agora já foi, e eu comia exageradamente. Se eu sabia que eu ia ter um evento no final de semana, um aniversário, uma formatura, ou eu não iria, ia inventar uma desculpa, ia perder de aproveitar aquele momento com as pessoas que eu gosto, as pessoas que importam pra mim, ou eu ia ligar, agora já foi, já que eu vou estragar tudo no sábado, por que não começar a comer na quarta? E acabava virando uma semana inteira de episódios compulsivos, aonde eu não conseguia aproveitar mais nada. E quem tem compulsão alimentar sabe, quando a gente entra ali numa crise, aquele dia foi perdido. É praticamente impossível de que tu consiga fazer o que tu te propôs a fazer. Estudar, trabalhar, a gente acaba desmarcando vários compromissos com as pessoas porque a gente não tá se sentindo bem, a gente tá se sentindo fracassada. Isso acaba minando a nossa autoestima completamente em todas as áreas da nossa vida. Tu sente que tu não é capaz de fazer as coisas que tu diz pra ti mesma que vai fazer. Por isso que o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui à frente, eu garanto que vai fazer muito sentido pra ti. De que além de ter toda essa questão da restrição, tem muito uma forma também de como tu te enxerga e do diálogo mental que tu tem, das tuas crenças alimentares, das crenças que tu tem sobre ti mesma e que a gente vai conseguir mudar ao longo desse processo. Esses 9 anos de compulsão alimentar fez com que eu perdesse muitos momentos em que eu estava super empolgada para aquilo acontecer, que eu queria, achava que agora eu entendi, mas eu seguia presa naquele ciclo. Eu entendi, depois de um tempo, que eu precisaria parar de me restringir. Mas só isso não bastava. Saber a teoria era lindo, mas agora na prática era outra coisa. E é aí que eu vou entrar nessa tua jornada, e é aí que eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar, porque eu vou te explicar o passo a passo prático de como lidar com tudo isso, porque essa é a maior dificuldade. Na maior parte as pessoas sabem o que elas precisam fazer. Todo mundo sabe, é só
não exagerar, é só não comer isso, é só não comer aquilo, é só ir treinar, é só ter equilíbrio. A raiva que eu tinha a irritação que me dava ouvir alguém falar, é só ter equilíbrio. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela justamente só não consegue ter equilíbrio. E é exatamente aqui que a gente vai entrar. A gente vai ver o que precisa ser feito e ir para ação. De fato, tirar esse equilíbrio do plano das ideias e colocar isso na tua vida. Então, todo o meu estudo, o meu foco nessa área foi a forma que eu encontrei de solucionar a minha dor e solucionar o problema de vocês. Ajudar mais pessoas a romperem com esse ciclo de restrição e compulsão alimentar se tornou o meu propósito desde a minha faculdade de psicologia, desde quando eu me formei. É a escolha das especializações que eu fiz e atualmente na escolha da minha segunda graduação. Vou começar nutrição. Sim, chegou a hora de realizar o meu sonho de ter um título de nutricionista e poder ajudar vocês cada vez mais a melhorar a relação com a comida. Mas voltando ao conteúdo da nossa aula, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer que existem duas formas de lidar com a tua alimentação. O jeito errado, que é quando tu te restringe e classifica os alimentos entre certos e errados, proibidos ou permitidos, pensando que é errado comer tais alimentos. E quando tu decide por comer esses alimentos errados, tu acaba exagerando e passando mal e começa a se sentir culpada. Depois vem a restrição e perpetua cada vez mais esse ciclo. E existe também o jeito certo, que é saber comer sem precisar se restringir, que é comer sem exagerar, que é saber lidar com a tua ansiedade que te leva a comer exageradamente e, em consequência disso, conseguir encontrar outros prazeres na tua vida além da comida. Então, vamos aos 3 passos que vão te libertar da compulsão alimentar e alcançar o equilíbrio. Passo 1. Como parar de se restringir? Primeiro passo que tu tem que dar em direção ao equilíbrio é entender que essa restrição é o que gera cada vez mais exageros. A restrição faz com que o teu desejo por certo tipo de alimentos se torne muito maior e faz com que tu fique pensando sobre isso 24 horas por dia. Quando eu vou poder comer? Será que eu vou exagerar? Será que eu vou perder o controle? Será que eu deveria comer? Não. O tempo inteiro pensando nas possibilidades. Sobre quando eu vou poder comer e quando isso acontece, tu exagera o dobro. Porque tu começa com o pensamento de, nossa, eu estraguei tudo, agora já foi, isso realmente é errado, então eu preciso fazer uma dieta, eu preciso cortar tudo da minha alimentação. A partir de amanhã, eu vou ser a pessoa mais focada da vida. E aí, o que faz com que esse momento aconteça? Uma despedida. Tu começa a achar que como esse é o único momento em que tu vai ter acesso a esses alimentos e é o único momento em que tu pode, que tu precisa comer de forma exagerada, porque amanhã não vai ter mais. E aí tu acha que o problema tá no lugar errado, nos alimentos em si, e tu acredita que precisa cortar todos eles da tua alimentação, porque tu não tem controle quando tu encontra eles e acha que é melhor não comer. Outro problema que a gente acaba colocando junto aí é, tu tá focando no tempo. Tu quer os resultados para ontem, o que te leva a fazer uma dieta restritiva, o que te leva a achar que faz sentido cortar tudo por um espaço de tempo para chegar lá. Só que isso é insustentável no longo prazo. E são essas situações que sempre acabam em mais exageros. E esse ciclo nunca se quebra, porque além de tudo, tu tá sempre tentando compensar o último episódio de exagero. Então, o que tu tem que fazer aqui é quebrar esse ciclo, de fato colocar em prática, parar de tentar compensar o último exagero, a última saída da dieta e focar em colocar em prática o que tu já sabe e que vai te dar o resultado para toda uma vida, que é o equilíbrio. O que tu precisa fazer é começar daqui para frente, sem olhar para trás, sem compensar. Sei que dá medo. Eu também tinha, eu morria de medo, sempre achava agora vai e acabava começando outra dieta. Mas é isso que vai fazer toda a diferença, que vai fazer a compulsão e os exageros pararem. Entender que amanhã tem mais. Às vezes, em uma crise de compulsão alimentar, a gente come uma quantidade de alimentos tão grande, tão exagerada, sem nem estar mais sentindo o sabor daquilo, que a gente poderia, se parar para olhar, comer tudo o que aconteceu nessa crise ao longo de uma semana inteira. Porque, agora já foi. Só que é muito mais saudável se tu deixar para comer um pouquinho todos os dias. Lembre-se, amanhã tem mais. Mas é isso que vai fazer toda a diferença, que vai fazer com que a compulsão e os exageros parem. Entender que amanhã tem mais.
Às vezes, em um episódio de compulsão alimentar, a gente come uma quantidade de comida tão grande, mas tão grande que, se tu parar para analisar, daria sim para comer um pouquinho daquilo todos os dias. E é isso que amanhã tem mais significa. Não precisar comer tudo em um dia, porque agora já foi, eu já errei, eu já estraguei tudo, na expectativa de amanhã voltar e começar uma dieta. E não pensar, tá bom, eu comi isso aqui, se eu tô tendo a sensação de que eu já estraguei tudo, pra que eu vou levar até o fim? Eu posso pensar, amanhã tem mais, e comer um pouquinho todos os dias. Comer coisas que eu gosto todos os dias. E é aqui que a gente também consegue enxergar que o problema tá no lugar errado. Não é no alimento em si, e sim na proporção que isso ganha em um episódio de exagero. E eu repito, não é um alimento ou uma situação isolada que vai te engordar ou te emagrecer, e sim o contexto inteiro de uma alimentação. Assim como quem faz um dia de dieta não vai emagrecer, quem come algumas coisas fora do planejado um dia também não vai engordar. Uma vez uma aluna me disse, Rafa, eu já entendi isso, eu já entendi que eu preciso parar de me restringir, que sim, o equilíbrio faz sentido, mas eu não consigo mudar. Parece que é uma coisa automática. Como que eu faço para sair dessa situação? E aí eu falei para ela que ela precisava começar a olhar para as crenças alimentares. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora. O que são essas crenças e como mudar? Porque são elas que te fazem muitas vezes agir de forma automática e que é daquele momento, assim, um impulso em que parece que tu não consegue lidar. Primeiro, a gente vai ter que identificar quais são essas crenças, para que assim a gente possa mudar. Tá, Rafa, mas como? Vamos começar do começo, então. Eu vou te explicar o que é uma crença. Uma crença é uma verdade absoluta. É algo que nós acreditamos. E essa crença gera um pensamento automático. E esse pensamento automático faz com que tu tenha um comportamento. E com o passar do tempo, isso vira completamente automático, porque nosso cérebro não gosta de gastar energia. Então, ele vai fazendo algumas associações. Em algum momento, tu foi lá, tu buscou comer alguma coisa na geladeira, tu foi na cozinha, buscou um alimento e ele aliviou alguma sensação. E teu cérebro acabou associando. Para eu não sentir essa emoção, eu busco comida. Então, mas voltando aqui a lá as crenças alimentares, que é o início de tudo isso, eu vou te explicar por que isso faz sentido. Quando alguém te oferece um bolo, por exemplo, o que passa na tua cabeça? Que delícia, adoro bolo. E é de chocolate. Ah, vou comer um pedacinho. Ou, nossa, eu não posso comer. É bolo de chocolate. Tem muito açúcar, tem muita caloria. Isso vai me engordar. Não quero. E fica segurando essa vontade para algum outro momento e acaba exagerando. Aí que a gente vai começar a mudar as tuas crenças. A gente precisa começar a analisar esses primeiros pensamentos que estão aí na tua cabeça quando tu olha para alguma comida, quando tu olha para alguma coisa que tu julga errado. Que aí é outro ponto. Como tu julga os alimentos? Isso também são crenças alimentares. E é isso que vai fazer com que tu consiga mudar esse processo, identificar essas crenças. E no momento em que tu identificar isso, tu vai perceber que elas vieram de algum lugar. Por conta de situações que tu viveu, pessoas que tu conviveu, filmes que tu viu, frases que foram muito repetidas, isso acabou entrando aí dentro da tua cabeça. Pensando dessa forma, o que eu quero te dizer? Se isso foi criado e colocado aí dentro, a gente pode colocar crenças alimentares positivas, saudáveis e muito mais adaptativas na tua vida. Só que para isso, tu vai ter que selecionar e escolher quais são as novas crenças alimentares, como por exemplo, lembre-se, amanhã tem mais, e começar a reforçar cada vez mais para que isso se torne a tua nova crença, o teu novo automático. E assim se formou o nosso repertório comportamental, ou seja, a forma com que lidamos com as situações. Visto isso, podemos pensar que essas crenças foram aprendidas. Então, se a gente fizer um processo intencional, a gente pode mudar essas crenças. E sim, vai ser um processo forçado, de repetição. Essas tuas crenças antigas, desadaptativas, não se fixaram em ti da noite para o dia. Assim como as novas também não vão. Tu não lembra, mas em algum momento da tua vida existiu uma repetição desses padrões. Então, para mudar esse padrão, a gente precisa começar a pensar novos pensamentos, novas crenças. Mas como assim, Rafa?
toda vez que tu identificar uma crença, que tu identificar esse pensamento, tu tem que começar a olhar para essa situação e pensar que tu pode decidir o teu novo pensamento, a nova crença que tu quer colocar ali. Tu não precisa agir como tu sempre agiu. Respira fundo, analisa isso e pensa: qual é o novo pensamento que eu poderia colocar aqui? Qual é a nova crença alimentar que faz muito mais sentido para mim? Então, voltando naquele exemplo do bolo, como eu mudaria essa crença alimentar de que bolo é ruim? Bolo engorda, bolo é errado. Se eu comer um pedaço dele, eu vou exagerar horrores. A gente tem que olhar para essa questão e pensar: a crença alimentar aqui é muito ligada àquele agora já foi, eu já estraguei tudo. Aqui que a gente vai reforçar. Lembre-se, amanhã tem mais. Não é um alimento em isolado que vai me engordar ou me emagrecer. Eu posso comer esse bolo, tá tudo bem. Amanhã, se eu ainda estiver com vontade, eu pego mais um pedaço. Ou que seja daqui a 2, 3 horas. Às vezes o episódio de compulsão chega a durar 2 horas e a gente come muito, porque é o único período em que pode. Então, analisando essa situação, a gente consegue perceber o que são as crenças alimentares, o que é uma crença alimentar ruim, desadaptativa e como colocar uma melhor, mais equilibrada e funcional no lugar. Essa é só uma forma de lidar com essa situação, só uma técnica, uma estratégia, diante de diversas outras que existem e que tu vai ter que ir testando e descobrindo qual funciona melhor para ti, porque tudo isso aqui não deixa de ser uma jornada de reconexão, uma jornada de autoconhecimento. Quando tu for testando e aprendendo essas estratégias e vendo o que funciona melhor para ti, tudo vai fazer sentido. Mas eu vou deixar para falar só essa aqui, porque vocês já devem ter percebido que eu gosto um pouquinho de falar. Se deixasse, eu ia dar 10 mil opções para vocês lidarem com essa situação. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Então, chegando ao terceiro e último passo aqui da nossa aula, a gente vai aprender a lidar com esses impulsos, que se conecta muito ao que a gente falou anteriormente, e como e a importância de encontrar outros prazeres na tua vida, além da comida. Agora que a gente entendeu o que são as crenças, eu quero que a gente lembre de uma coisa que a gente falou anteriormente: o pensamento automático. Isso. Ele que te faz ter um comportamento impulsivo e que faz com que tu sinta esse impulso, essa necessidade de comer tudo de uma vez só. O nosso cérebro não gosta de gastar energia, então ele vai associando as coisas. Em algum momento da tua vida, tu teve uma emoção desagradável e por algum motivo tu comeu. Então, para o cérebro, naquele momento, essa é a única forma de lidar com essa situação. Então, quando vem uma emoção desagradável, algo ruim acontece, automaticamente tu pensa: comida. Por isso que às vezes quando a gente vê, eu já tô até com a porta da geladeira aberta. Só que às vezes isso é tão rápido e tão automático que tu nem percebe esse pensamento. Quando tu olha, já foi, já começou a comer e não tá nem sentindo o sabor desses alimentos. Logo, a gente pode perceber que esse impulso é apenas um pensamento e tu não precisa responder a ele. Quando tu tem uma emoção desagradável, a tua ansiedade sobe, atinge um pico, busca a comida e depois passa. O que eu quero que tu olhe aqui? Percebe, ela começa aos poucos, ela sobe e ela desce, sempre passa. E o que a gente deve fazer quando isso acontece? O que tu faz quando tu te vê nessa situação? Por exemplo, quando tu tá nesses momentos em que a tua ansiedade tá lá em cima e ela ainda não baixou, ainda não desceu, a gente costuma tomar as piores decisões possíveis, porque isso é automático. Isso acaba sendo da forma com que tu sempre lidou, que é comendo. Só que depois passa e tu te arrepende, tu pensa: meu Deus, tudo isso de novo, como é que eu vou lidar se isso é um impulso, se eu não consigo pensar, se eu não consigo mudar? Percebendo que isso acontece e começando a agir diferente daqui pra frente. Se tu já percebeu que quando tu fica mais ansiosa, mais triste, tu costuma buscar pela comida, tenta identificar o que costuma acontecer antes disso. Se tu começa a procurar falta de comida, se tu começa a ficar deixando pra... eu ia fazer isso, mas não vou, tá sempre procurando ali algo para preencher essa emoção, para não sentir essa emoção. O que eu quero que tu lembre aqui? Que essa ansiedade, ela vai passar. Que esse pensamento, ele não é uma verdade absoluta. Ele tá passando na tua cabeça. E não é só porque ele tá passando na tua cabeça que ele é 100% verdade. A gente não precisa atender a todos os nossos pensamentos. Então eu quero que quando tu perceber isso, a partir de agora, tu identifique: é um pensamento. Eu não preciso responder a isso. É difícil,
leva um tempo, eu só preciso esperar essa ansiedade baixar. Só preciso esperar esse pico de ansiedade começar a descer, para aí sim eu conseguir tomar uma escolha mais consciente. Então, nesse momento é super importante que tu vá fazer outras atividades, que tu possa sair para dar uma caminhada, que tu possa escrever as tuas emoções, que tu encontre outros prazeres na tua vida além da comida, que vão te distrair um pouquinho desses pensamentos. Esse também é um assunto bem longo que eu poderia ficar aqui horas falando, mas acho que com essa explicação já dá pra gente entender bastante do que deve ser feito e que, assim como eu falei anteriormente, tem diversas técnicas e estratégias para lidar com essa situação e tu vai ir aprendendo ao longo do tempo e vendo qual funciona melhor para ti. Eu sou a pessoa que, quando tô nesses momentos, às vezes se me falarem, ai, tô ansiosa, vai ler um livro. Eu tô ansiosa, eu não vou conseguir ler um livro. Eu preciso sair, dar uma caminhada, respirar fundo, reorganizar os meus pensamentos, sair de um ambiente onde tenha muita comida disponível, porque se eu sempre agir assim e eu tiver muita comida ali disponível, vai ser bem difícil com que eu mude essa situação, que eu faça uma atitude ou tenha um comportamento diferente. Então, essa é uma estratégia que eu gosto muito. A caminhadinha reflexiva, sair para organizar a mente, sair para respirar novos ares. Sabendo isso, podemos deixar de ser impulsivas, descontar tudo o que sentimos na comida e encontrar outros prazeres na vida. Então, pensa comigo e me responde hoje. Qual é o lugar da comida na tua vida? Quais outros prazeres tu tens sem ser a comida? Às vezes, a comida representa afeto, segurança, amparo, carinho, prazer. E às vezes a nossa vida se bagunça tanto em alguns momentos, em alguns aspectos, que a única forma que a gente encontra de lidar as nossas emoções, de sentir alguma coisa boa, de nos preencher de certa forma, é recorrendo à comida. Acaba sendo o nosso único prazer. Então, anota aí o nosso mantra. Se comida não é o problema, não é comida que vai resolver. Tu pode tentar te preencher de toda a comida do mundo, não vai resolver, porque tu vai estar te preenchendo da coisa errada. Então, o meu objetivo até aqui foi abrir os teus olhos em relação à tua compulsão alimentar e te mostrar os 3 primeiros passos que tu precisa começar a fazer para melhorar a tua relação com a comida. Com tudo que a gente aprendeu aqui, eu tenho certeza que tu já vai conseguir fazer uma super mudança na tua vida, que tu já vai conseguir colher com certeza uma mudança significativa nos teus dias. Mas agora que tu sabe que isso é possível, tu pode fazer uma decisão. Seguir esse caminho sozinha, com um pouco do que a gente conversou aqui, ou me ter ao teu lado nessa jornada, segurando a tua mão, para te ajudar nesse processo que é difícil e tem muitas recaídas envolvidas. Talvez tu ainda não tenha ouvido falar, mas eu sou a fundadora e a professora da Jornada da Reconexão com a Fome, a JRF. Lá, a minha missão diária é ajudar as minhas alunas a alcançar o tão sonhado equilíbrio, a liberdade alimentar e a paz na relação com a comida todos os dias. Alcançar o que eu alcancei, se libertar da compulsão alimentar como eu consegui me libertar depois de 9 anos presa nesse ciclo. Dentro da JRF, tu vai aprender toda a teoria que tu precisa para mudar essa situação. E o mais impactante, o mais diferente que tem lá dentro tem todo o passo a passo prático que tu precisa para de fato romper esse ciclo, para de fato sair da compulsão. Isso era a coisa que mais eu tive dificuldade, colocar em prática. Racionalmente eu sabia o que eu tinha que fazer, mas ali na hora eu não sabia as estratégias, eu não sabia as técnicas, eu não sabia como colocar aquilo no meu dia a dia. E é por isso que a JRF foi organizada do jeito que ela é, dividida em 6 módulos, onde a gente tem aulas teóricas, que eu vou te ensinar tudo o que tu precisa fazer, tudo o que eu fiz para quebrar esse ciclo, e no fim de cada aula a gente tem um passo a passo prático, um exercício que vai fazer com que tu conecte tudo que tu aprendeu na aula, na tua rotina, no teu dia a dia. Tem sempre um material ali disponível para te auxiliar nesse processo. Eu sei que tu já tá há tanto tempo presa nessa situação que tu já tá desacreditada. Tu acha que não tem mais solução. Pode ter funcionado para mim, para alguém, para outras pessoas, mas que contigo não vai funcionar. Eu sei, eu também me sentia dessa forma, que eu já tinha feito de tudo, mas que nada adiantava. Mas eu não tinha feito de tudo. Eu não tinha feito a JRF ainda. Se sentir ansiosa por isso é
tão difícil que não dá tempo para esperar. E aí tu acaba tendo mais um episódio de compulsão. Tu não aguenta mais lidar com essa situação, fica mais ansiosa ainda e mais presa nesse ciclo tu acaba ficando. Mas não é apenas compulsão. Com ela vem a culpa e em seguida a restrição. E o ciclo sempre se repete. E a boa notícia é que agora não precisa mais ser assim. Se tu quer uma solução para lidar com essas crises, para lidar com a compulsão alimentar e alcançar o equilíbrio, a tua busca terminou. Tu encontrou o teu lugar seguro. Dentro da jornada, todas as minhas alunas têm acesso ao Safe Place, que é um grupo onde eu e diversas outras meninas estamos sempre lá conversando, trocando informações, ajudas, conselhos. É um lugar seguro para tu correr em momentos difíceis, em momentos de compulsão. Isso era uma coisa que eu sentia muito. Depois de ter estudado, ter aprendido o que eu tinha que fazer, tinha alguns momentos em que eu já conseguia identificar tudo que estava acontecendo. E eu só queria ter um lugar para correr, um lugar para ir, um lugar para me sentir segura e poder falar sobre tudo isso. Esse é um transtorno, é uma situação muito solitária. A gente tem muita vergonha, às vezes as pessoas ao nosso redor não fazem nem ideia de que a gente está passando por isso. Então fica mais difícil ainda de lidar com essa situação. A gente às vezes não sabe nem por onde começar, não sabe por onde correr. E esse é o lugar do Safe Place. É para isso que o Safe Place serve, para ser o lugar que tu vai correr e procurar ajuda e conforto nesses momentos. Tá, mas Rafa, eu não faço terapia para tratar a compulsão alimentar. A jornada de reconexão vai funcionar? Vai adiantar para mim a JRF? Sim, com certeza vai, porque eu sou psicóloga e lá dentro eu te ensino tudo o que tu precisa para romper esse ciclo. Tem toda a parte teórica com embasamento científico da psicologia da TCC, que é a área que eu trabalho, a minha abordagem de trabalho, que está lá dentro, cheia de tarefas e exercícios que podem parecer, às vezes, coisas simples, mas não. Todas têm um embasamento por trás e por isso que tem tanta eficácia e tantos resultados. Então, se tu gostou dessa aula e agora quer saber mais sobre a jornada e tudo que tem nela, porque tem o Safe Place, tem as aulas, os exercícios, a gente tem uma aba de meditações, a gente tem wallpapers também, com frases para te lembrar, como, por exemplo, lembre-se, amanhã tem mais, foca no equilíbrio, várias coisinhas que com certeza vão fazer toda a diferença nessa tua jornada. Se é isso que tu quer, clica no botão que tá aqui embaixo e fala com a minha equipe, tira todas as tuas dúvidas. Se tu disser que assistiu toda essa aula gratuita, eu tenho certeza que eles vão fazer uma condição especial para ti. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho que a aula ficou incrível. Ela tem tudo o que eu gostaria de ter ficado sabendo quando eu estava passando pela compulsão alimentar. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todas vocês. Um beijo e até mais. Te espero lá dentro da jornada da reconexão com a fome e também no Safe Place. Um beijo.